Olá! Mais uma vez estamos aqui juntos hoje para conversar um pouquinho sobre aquela que é o tipo de questão ou a questão mais tensa de todo o concurso de educação infantil do Rio de Janeiro. Ela mesma, você pensou na questão discursiva, não foi? Pois é, questão discursiva. Hoje a gente vai bater um papo inicial sobre ela, vamos ver algumas dicas, algumas coisas que a gente pode e deve usar, outras coisas que a gente não pode, não deve usar, e vamos começar uma sequência de questões para a gente poder treinar para a prova. Lembra sempre de uma coisa que eu vou te dizer, a gente aqui vai começar um trabalho, mas é preciso que você aí na sua casa continue. É preciso ler, é preciso escrever, é preciso testar. Quanto mais a gente escreve melhor. Quanto mais eu conheço o vocabulário, especificamente o vocabulário da educação infantil, melhor ficam as minhas questões. Então, esse é um trabalho que você vai ter que investir tempo para que a longo prazo os seus resultados possam ser sempre melhores. A nossa ideia aqui é te ajudar um pouquinho nisso. Vamos lá? Algumas dicas importantes para fazer uma boa questão discursiva. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa. É uma questão discursiva, não é uma redação. E aí a gente tem que pensar que para responder uma questão discursiva, eu não estou elaborando um texto de redação. Eu tenho uma pergunta, essa pergunta precisa ser respondida. Uma das perguntas que mais me fazem é a seguinte: professora, na questão discursiva tem que colocar título? Claro que não. Não é uma redação. Então, de novo, é uma pergunta. Essa pergunta pressupõe que você vai responder algumas coisas específicas, existem alguns elementos que são fundamentais que você coloque nessa pergunta e, portanto, você tem que prestar muita atenção nessa formulação, marcar exatamente o que está sendo perguntado para que você possa responder corretamente. Então, técnicas de redação nem sempre são totalmente aplicadas aqui. É lógico que a gente vai ver ao longo das nossas aulas que algumas questões são importantes para que a gente use na questão discursiva. Mas algumas outras, de como se inicia uma redação, ou de como se começa a falar sobre um tema específico, um tema aberto, a gente vai ter que ver que existem diferenças. Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar para vocês é que na questão discursiva a gente tem sempre um número de linhas determinada pela própria banca do concurso. No nosso caso, agora esse último edital do Rio de Janeiro sugere que cada questão seja respondida, quer dizer, que a questão seja respondida no mínimo de 20 e no máximo de 25 linhas. Nós vamos responder algumas questões aqui e eu não tenho tanto esse compromisso de linha, até porque a gente sabe que as linhas de uma questão, enquanto as linhas a gente responde uma questão, acaba sendo bastante subjetivo, pelo tamanho da letra, pela tua forma de utilizar a linha. Então eu coloco aqui algumas ideias iniciais e sugiro sempre a vocês: ampliem essas ideias ou reduzam de acordo com o tamanho que essa questão tiver adquirido no papel, refaçam as questões, repensem as questões, justamente para poder ajudar um pouquinho esse processo de você entender a relação do número de linhas. Outra coisa importante, gente, muita atenção na letra. Muita atenção na letra. Lembra que o nosso trabalho é ajudar quem está corrigindo. Quem está corrigindo recebe por prova corrigida. Então, é muito mais interessante para essa pessoa que ele consiga corrigir várias e várias provas. E isso significa que ele não vai corrigir a tua prova só, ele vai corrigir várias provas. Então, você pega uma prova que tem uma organização, que está limpa, que não está aquela prova rabiscada, corrida, sem uma letra, que eu consigo entender. Lógico que isso facilita muito o trabalho de quem está corrigindo. Então, atenção para a tua letra, atenção para você não cometer erros demais e ter que rasurar. E caso isso aconteça e você já não esteja no rascunho, rasure apenas com traço, de uma forma que não manche, que não traga uma imagem negativa para a sua prova. Lembra sempre disso que eu vou dizer toda hora. Você tem que ajudar quem está corrigindo. Toda correção, ela acaba sendo bastante subjetiva.
No caso do concurso de educação infantil, as correções são feitas por professores da área da educação infantil. Não são feitas por professores de português. Então, nós podemos ter mestres, doutores corrigindo a prova. E o que eles vão querer ver? Lógico, uma boa escrita, prestar atenção em todas as questões gramaticais, as questões ortográficas, as concordâncias, mas fundamentalmente o teor daquela resposta, ok? Então eu trouxe aqui algumas dicas que sempre orientam um pouquinho o nosso trabalho e que nos alertam para algumas das questões de erro que a gente costuma fazer na hora que está escrevendo. Então vamos a elas. Olha só, primeiro, atente-se ao enunciado e ao que ele pede. Pense com calma no conteúdo que precisa ser colocado nessa resposta e antes de redigir, monte um roteiro, de preferência escrito, sobre os tópicos que precisam ser abordados. Isso é de extrema importância. A gente tem um concurso que tem várias provas objetivas e no mesmo dia, na mesma manhã, você ainda tem uma questão discursiva para responder. Então, se você faz a questão primeiro, se você faz a questão depois, eu não tenho a menor possibilidade de responder essa pergunta. Isso é pessoal. Você tem que ver o que é melhor, se você se sente mais confortável fazendo a questão, iniciando a prova com ela ou deixando para o final. Isso vai muito da organização que vocês tenham e da própria habilidade de vocês com a escrita e com o teor da pergunta. Mas lembra sempre, às vezes a gente passa os olhos naquela questão e a gente fala assim, nossa, fácil, vou responder isso, daqui a pouco eu volto, que eu já vi que a questão está fácil, eu volto depois. E aí sabe o que acontece? Você começa a fazer a questão, as outras questões objetivas, você vai lá fazendo, e quando chega na discursiva, já passou muito tempo, você esqueceu o que você queria falar, e aí você perde pontos, não respondendo tudo aquilo que você já sabia, mas que pelo estresse do momento ficou para trás. Então é extremamente importante, você olhou a questão, mesmo que você não vá responder naquele exato instante, monta um pequeno roteiro, elenca os principais tópicos que você vai abordar. A gente vai fazer isso aqui ao longo da resolução de algumas questões e você vai poder entender melhor o que eu estou falando, mas preste atenção nessa dica para você não ficar perdido no final, ok? Depois que você responder, releia tudo e veja se, além de estar coerente e bem escrito, a pergunta do enunciado foi respondida. É a pergunta. Eu tenho visto em trabalho junto com outros candidatos que existe um certo vício de se colocar sempre, ao longo de toda e qualquer resposta, atividades de como o professor desenvolveria aquela experiência, aquela atividade com as crianças. Preste atenção que nem sempre a pergunta é sobre isso, nem sempre se quer saber qual é a atividade. Muitas vezes a pergunta pode ser mais ampla. Não esqueçam que nesse edital, legislação foi incluída também como uma possibilidade de tema para as questões discursivas. Então, preste atenção, fique atento. Volta constantemente no enunciado e veja se você está respondendo de acordo com aquilo que foi solicitado. Em provas dissertativas, seja direto e mostre seus conhecimentos. Por mais simples que seja a questão, responda de maneira direta, mas sempre fundamentando o assunto tratado. Então, se é forma direta, evita o que muita gente faz. Inicia a resposta, por exemplo, com a seguinte frase: sabe-se que a brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Seja direto, então você vai eliminar o sabe-se e vai dizer: a brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento infantil, de acordo com os documentos do Rio, de acordo com as teorias interacionistas, e aí você vai fundamentando como você souber e puder fazer e for a solicitação da questão. Mas sabe-se, nota-se, sabe-se quem? Nota-se quem? Nota-se como? Então, é uma pergunta. Para uma pergunta, eu preciso dar uma resposta, e uma resposta direta. Então, preste atenção para não perder alguns pequenos pontinhos, iniciando uma pergunta de uma forma muito ampla ou subjetiva. Seja mais objetivo no início e no fim do texto, demonstrando um pouco mais de desenvoltura no miolo da resposta.
Isso é uma técnica que a gente associa à ideia de redação. Na redação a gente tem uma ideia para iniciar, uma ideia introdutória, e depois toda uma abordagem do desenvolvimento da questão e uma conclusão. Muitas vezes a gente consegue seguir esse mesmo padrão nas nossas questões. Isso é bom para nos organizar, para orientar a nossa forma de pensar. Então a gente inicia sempre, faz uma breve introdução, onde eu já posso ser logo no início trazendo algumas questões mais objetivas. O miolo eu desenvolvo, o miolo é onde eu mostro o meu conhecimento, e esse miolo pode ser 1, 2, 3 parágrafos, vai depender do texto que a gente está construindo. E no final, então, a gente conclui. Caso venha uma questão que você não tenha conhecimento suficiente, evita dar exemplo, evita fazer adendos, porque isso pode ser arriscado. O seu exemplo pode ser equivocado, pode não ser aquilo que se esperava para aquele momento. Então, preste atenção. Eu sempre dou uma dica para quem faz concurso com prova discursiva. Você viu a questão, ficou na dúvida, está confuso, acha que aquela questão você não vai saber responder, vai fazer a parte objetiva de conhecimentos pedagógicos, porque ao longo das questões objetivas, com certeza estarão presentes alguns elementos que vão te ajudar a elaborar um texto na questão discursiva. Então não entre em pânico porque você viu uma pergunta que você não tem elementos ainda suficientes para responder. Faz isso. Vai lá primeiro, olha as questões objetivas, pega uma colinha lá, essa colinha pode, e vai pensando a partir dessas informações que as questões objetivas vão trazendo, você vai pensando então em responder a tua questão. Na insegurança de dar uma resposta curta e errar, o candidato opta por escrever tudo que sabe sobre o assunto, inclusive a resposta esperada, mas sem destacá-la. O problema, porém, é que o avaliador não saberá se o candidato realmente sabe a resposta ou está escrevendo coisas além porque não sabe ampliar a resposta corretamente. Então, isso é um problema sério. Algumas pessoas sabem o assunto, mas são pessoas que escrevem de uma forma muito prolixa. Então, ela começa um assunto, dá a resposta, mas não destaca que está respondendo aquilo. Isso é muito comum em perguntas nesse concurso, que dizem assim, selecione 2 objetivos ou crie 2 objetivos para você lidar com certa situação. E aí as pessoas escrevem, mas escrevem junto com a situação, os objetivos, sem deixar claro que os objetivos são aqueles, sem marcar os objetivos com a palavra, o primeiro objetivo, o outro objetivo, o segundo objetivo, justamente para poder facilitar. O nosso papel é deixar quem avalia a prova seguro de que realmente nós conhecemos aquele conteúdo. Porque nós estamos o tempo inteiro mostrando a ele que a nossa resposta está sendo corrigida, que a nossa resposta é importante e está organizada de uma forma que, de fato, facilita o trabalho dele, mas que também atende ao que é o requisito. Observe os aspectos gramaticais, como ortografia, acentuação, regência, concordância, coerência e sintaxe, para garantir que a escrita esteja correta e bem construída. Vale a pena gastar um pouco mais de tempo na elaboração dessas respostas e se certificar de que estejam o mais perto possível da perfeição. E aí, gente, eu quero chamar a atenção para vocês de alguns detalhes. Infelizmente, muitas pessoas ainda escrevem da mesma forma que falam. Então, também corrigindo questões, eu percebo alguns erros que são os principais que eu quero trazer aqui para a gente discutir. Verbos no infinitivo, por exemplo, dar. Não esqueçam, gente, é dar. O professor vai dar a oportunidade das crianças brincarem de faz de conta. O professor vai selecionar. O professor vai organizar. Veja bem, são questões básicas da língua. Embora quem esteja corrigindo não seja um professor de português, ele é um professor que tem conhecimentos. A grande maioria, normalmente, é mestres e doutores, é formada por mestres e doutores, e, portanto,
têm conhecimento com a língua, são pessoas que escrevem, são pessoas que leem constantemente. Esse tipo de erro é um tipo de erro que dói para quem está corrigindo. Dói e com certeza a sua questão vai perder pontos por conta dessa situação. Outra questão é o gerundismo que a gente vem vivenciando ultimamente. Então é assim, a professora vai estar contando histórias. Vai estar contando? Não. Ela vai contar. Preste atenção, o discurso é direto. É direto. Então, preste atenção, faz parte de quem está no mundo dos concursos ler, ler, ler e ler. Ah, não temos tempo, é verdade, a vida é corrida, não tem jeito, gente. Vai no ônibus, leva um livro, leva uma apostila, leva um material e vai lendo. E de preferência, para a nossa situação, vai lendo aquilo que diz respeito à educação infantil. A gente tem que se apropriar de um vocabulário, a gente tem que se apropriar de teorias e a gente tem que se apropriar da escrita correta de muitas palavras. Não sabe uma palavra, isso é natural, às vezes na hora do nervoso dá um branco e a gente fica, meu Deus, é com Z, com S, como é que eu escrevo essa palavra? Se não está seguro da palavra, tenta substituir por uma similar. Caso não seja de forma nenhuma possível, você coloca e arrisca lá naquele momento que for possível. Mas se você puder, troca. Evita usar um vocabulário muito elucubrado ou expressões muito antigas, porque quem está corrigindo não está em busca de que você tenha um vocabulário requintado, elaboradíssimo. Ele quer saber se você tem o conhecimento que é necessário para atuar naquela função. Então, esses são alguns dos principais erros, mas não são os únicos. Presta muita atenção. Lê, 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 escreve, escreve, escreve. Veja se alguém consegue olhar o que você escreveu para fazer brevemente uma correção. Ou usa a mão de um corretor que esteja presente na internet, o próprio corretor dos programas de edição de texto, com cuidado, porque a gente sabe que esses editores nem sempre são 100% confiáveis, existem muitas questões da língua que precisam ser pensadas e o editor não faz isso, mas preste atenção nessas questões justamente para que você evite esses erros principais. Vamos voltar. Lembre-se que, em se tratando de educação infantil, alguns conceitos chaves precisam aparecer. Esses conceitos chaves são os conceitos teóricos que baseiam a educação infantil e que, portanto, toda questão, de uma forma ou de outra, tem que deixar transparecer. Então, por exemplo, a questão das interações, nós sabemos que a educação infantil ela é toda interacionista, toda a concepção que está por trás é interacionista, e quando a gente fala da concepção interacionista, a gente fala basicamente de 3 autores, Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, a interação está mostrando para a gente a importância das relações, a importância das trocas, a importância de estar junto, a importância de fazer com, e não somente fazer para a criança, mas fazer com a criança. As brincadeiras, linguagem da criança principal, a atividade central da criança e que, portanto, precisa e deve ser valorizada no cotidiano e nas questões que permitam que a gente traga essa ideia da brincadeira e da ludicidade como uma experiência de vital importância para o desenvolvimento das crianças. Crianças e infâncias. Vejam que plural aqui não é uma mera questão de estilo ou de concordância, na realidade é para a gente lembrar sempre a questão da singularidade, a questão da diferença. É para a gente lembrar sempre que não existe uma criança padrão, porque todas as crianças são diferentes. Embora tenham às vezes a mesma idade, embora morem no mesmo bairro, embora sejam vizinhas e estejam na mesma sala, no mesmo grupamento daquela instituição de educação infantil. Essas crianças são diferentes.
Então, por isso, a gente traz a ideia sempre de crianças. Ao longo das questões, a gente vai poder usar essa palavra com diferentes sentidos, respondendo às questões que estão presentes. E a mesma coisa para a questão das infâncias. Se as crianças são diferentes, as experiências de infância delas também são. E por isso a gente sempre procura ressaltar a ideia de infâncias, dando essa ideia de que reconhecemos as diferenças, valorizamos as diferenças e entendemos que ser diferente não é ser desigual. Preste atenção nessa frase. Ser diferente não significa ser desigual. O nosso trabalho é validar as diferenças, dizer que é possível ser diferente e que a educação infantil realmente reconhece, valida, respeita as diferenças entre as crianças, ok? Vamos lá mais um pouquinho. Trouxe aqui para vocês uma tabelinha de algumas coisas que eu venho sempre falando e reforçando, que são expressões que a gente deve usar e outras que a gente não deve nunca usar ao longo da questão discursiva, ao longo da resposta à questão discursiva. Então, assim, nunca use aluno, educando ou menor quando a gente está se referindo às crianças. Por que não aluno? Porque na educação infantil a marca é de você reconhecer crianças e infâncias. Então, quem está ali na minha frente não é um aluno, porque a minha ideia, a minha intenção não é uma intenção fechada para que ele tenha aprendizagens específicas. Lembra que a educação infantil trabalha com desenvolvimento. Se eu estou desenvolvendo, se a ideia é desenvolver, a ideia é você olhar para aquele que está na tua frente e chamá-lo de bebês, criança ou crianças, pequenos, meninos e meninas. São expressões que eu posso usar, até porque às vezes ao longo da resposta a gente acaba repetindo muitas vezes criança, 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 criança. Então a gente pode usar alguns artifícios, algumas outras palavras para poder minimizar essas questões. Então eu posso usar bebês se eu estiver me referindo a crianças até 2 anos de idade. Eu posso usar criança ou crianças, eu posso usar pequenos, posso usar meninos e meninas. Então evitem todas essas questões, todas essas palavras anteriores, porque isso pode trazer problemas e diminuir a pontuação da tua prova, que às vezes está tão perfeitinho, escrita de uma forma tão perfeita, mas que perde pontos, porque as concepções que estão por trás dessas palavras não são concepções do mundo da educação infantil, ok? Nunca use a palavra estimular. Nós, na educação infantil, trabalhamos sempre dentro da concepção interacionista. A palavra estimular, ela é uma palavra típica da concepção ambientalista, ou seja, se eu penso em estimular alguém, eu penso em alguém que está passivo, recebendo o meu estímulo, de quem eu espero uma resposta específica. Esse alguém que está recebendo esse estímulo, para mim, não é considerado. Eu não considero suas diferenças, eu não considero suas subjetividades e, portanto, esquece aquele papo de singularidade. Por essa razão, a gente não usa estímulo. Em alguns materiais de educação infantil você até vê essa palavra, mas tem que saber usar. Então, a gente, numa questão de concurso, vai correr risco à toa. Então, assim, perde o hábito de usar a palavra estímulo, estimulação, estimular a criança e substitui por algumas dessas que eu estou colocando aqui. Existem outras, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente pode trocar por incentivar, orientar, favorecer, propiciar. Sempre nessa ideia de que você está fazendo alguma coisa com a criança. Com a criança. Nunca use a ideia de aula ou de sala de aula. Eu não vou dar aula na educação infantil. Eu vou oferecer experiências, eu vou oferecer atividades, eu vou interagir com as crianças, eu vou mediar conhecimentos. E, portanto, a palavra aula não é a melhor, porque a palavra aula está muito associada ao vocabulário tradicional de educação.
É um vocabulário que traz a ideia de que aula é aquilo onde tem aluno passivo e professor determinando todas as coisas. Então a gente diz assim, não, aula não. Se eu não falo aula, eu também não falo sala de aula. E eu troco por quê? Eu troco por ambientes, eu troco por sala dos grupamentos, porque a gente tem sala, só que é sala dos grupamentos. Eu posso falar também sala das turmas, mas nunca vou dizer sala de aula, ok? Outra dica é percepção visual, discriminação auditiva, coordenação motora fina, são expressões que nós não usamos hoje em dia. Então, quando a questão pede objetivos, procura não colocar esse tipo de objetivo, para que a criança desenvolva sua percepção visual. Por quê? Porque durante algum tempo o desenvolvimento foi visto assim, fatiado, como se eu pudesse desenvolver uma coisa distante da outra coisa. E na realidade, hoje, toda a teoria da educação infantil vem mostrando pra gente que a ideia de desenvolvimento é sempre uma ideia de integralidade. E, portanto, a gente usa a expressão desenvolvimento integral e não esse desenvolvimento fatiado que a gente estava colocando aqui. Então, assim, algumas outras expressões a gente pode até usar, mas é muito comum que os professores ainda trabalhem nessa perspectiva. Então, evita isso numa prova discursiva de educação infantil. Para que você adquira esse novo vocabulário, é preciso que você leia, converse, fale. E aí eu trago para vocês os principais subsídios para vocês responderem as questões. Nós só tivemos 2 concursos de educação infantil até agora, aqui no município do Rio. Então, assim, a gente não tem ainda um grande repertório de questões, mas pela experiência com o Rio de Janeiro e pela experiência com as próprias questões, nós sabemos que os cadernos, os materiais produzidos pela própria Secretaria de Educação do Rio têm um destaque importante nas questões discursivas, porque eles vão trazer elementos que nos ajudam a responder. São vários cadernos que a Secretaria de Educação tem. Dá uma olhadinha no edital, o próprio edital já vem com link, é só você clicar lá no link, baixar e ter com você esse material no seu computador. Mas eu sempre sugiro que alguns materiais são principais. O principal deles, as orientações curriculares de educação infantil, documento da Secretaria, está lá que traz para a gente bem essa ideia das áreas de conhecimento, dos objetivos, com aquele vocabulário especial, que é o que a gente vai ter que aprender a usar na hora de responder as questões. O caderno de planejamento, que reforça algumas das coisas que as orientações curriculares falam, que são documentos da mesma secretaria, mas que dão algumas orientações mais específicas para a organização de planejamentos. As orientações para a organização da sala na educação infantil, também, porque essa questão do ambiente na educação infantil é extremamente importante. Então existe um outro caderno que fala sobre isso. Tem outros, a gente poderia citar o caderno de avaliação, que também é importantíssimo, a gente vai ver em outros momentos aqui. Eu digo sempre, isso aqui são os livros que andam na sua bolsa hoje, que andam na sua mochila. E aquele que você tem um tempinho, você vai ler, para você poder ganhar vocabulário, para você entender aquele trabalho que está sendo proposto pela secretaria, para que você possa responder a questão do jeito que a secretaria espera que você responda, do jeito que o avaliador espera que você responda, ok? Vamos lá, trouxe já uma questão. Essa questão foi uma questão de concurso do Rio de Janeiro e a gente vai olhar essa questão, vamos ler, vamos ressaltar aqui algumas coisas, vamos buscar alguns elementos para respondê-la nas orientações, em alguns documentos do Rio, para depois responder, tá? Acompanha aí, porque isso aqui é bem importante. Então a questão diz assim, no livro O Dia a Dia das Creches e Pré-Escolas, de Mello, 2010, página 78, há a seguinte passagem: a maneira como organizamos os ambientes dentro da creche é fundamental para o processo de construção do conhecimento pelas crianças. A organização dos espaços na educação infantil pode ser um recurso para algumas aprendizagens, tais como escolher onde querem brincar, estabelecer relações onde manifestam afetos, além de contribuir para a construção do conhecimento pessoal e coletivo. Baseando-se nessas possibilidades de aprendizagens,
responda às seguintes questões. Primeira questão: considere um grupamento de 25 crianças entre 6 e 18 meses de idade de uma creche da rede municipal que atende em período integral. Descreva como você organizaria o espaço dessa sala de berçário, indicando 3 objetivos pedagógicos norteadores dessa organização. A segunda questão relativa ao mesmo texto é: para um grupamento de 25 crianças de 3 anos de idade de uma creche pública que atende em período integral, elabore 2 objetivos pedagógicos que nortearão o trabalho com a linguagem oral e escrita, indicando exemplos de materiais, brinquedos e equipamentos organizados no ambiente de sala que poderiam ser utilizados nas atividades a serem desenvolvidas. Nessa questão, pedia-se que fosse de 10 a 15 linhas cada uma das situações. A gente não vai tentar esquecer um pouquinho isso aqui, não responder essa situação de 10 a 15 linhas para a gente poder se apropriar um pouquinho mais, se aproximar um pouquinho mais do que é o nosso desafio atual, tá? Então, olha só, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar, o que acontece com a própria questão como ela é apresentada? A gente tem um texto inicial falando sobre essa questão de como a gente organiza o ambiente, a importância que isso tem, que é algo que todos nós já sabemos. A gente sabe que o ambiente na educação infantil é extremamente importante. O ambiente, ele também educa. Ele é um outro educador. E que, portanto, a criança, quando o professor elabora uma situação, organiza o ambiente de uma forma favorável ao desenvolvimento das crianças, ele está também contribuindo para que... E aí, meu companheiro, gostou dessa super aula? Então venha para o CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil!